falava assim, tem gente que usa a roupa da Coreia do Norte, tem gente que usa o uniforme da Coreia do Norte. Aí ela começou a... Ela não acreditava? Não acreditava. Ela falava que são loucos. Donald Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano. A Coreia do Norte, oficialmente conhecida como República Popular Democrática da Coreia, é um país situado na Península Coreana, na região nordeste da Ásia. Ela faz fronteira com a Coreia do Sul, a China, a Rússia e o Mar do Japão a leste. Localizada na metade norte da Península Coreana, o país ocupa uma área de aproximadamente 120 mil quilômetros quadrados. A capital do país é Pyongyang, localizada na região sudoeste, e a sua posição geográfica a torna uma nação-chave no leste da Ásia. Com uma população de cerca de 25 milhões de habitantes, o país é quase 100% homogêneo e tem uma população praticamente inteira de norte-coreanos, com poucas exceções de outras minorias, como japoneses, chineses e russos. A nação é tão restrita que apenas um brasileiro vive por lá, o embaixador Luiz Felipe Silvério Fortuna, de 60 anos. O idioma oficial da Coreia do Norte é o coreano, que também é falado na Coreia do Sul, e que ganhou mais destaque atualmente devido à popularidade da mesma no cinema e em diversos outros setores. Se você conseguisse ir até a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, de longe veria um país que mais parece abandonado e devastado do que um país perfeito, como prega a propaganda norte-coreana para seus residentes. Poucas pessoas nas ruas, prédios antigos com aparência de abandono, um governo que não se importa com os pensamentos da população, mas apenas com suas próprias ambições e poder. O país opera sob um sistema político de partido único, governado pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. Uma ditadura liderada atualmente por Kim Jong-un, um líder temido por muitos países e visto como um deus da sua própria nação. A Coreia do Norte é uma nação que é frequentemente descrita como um dos regimes totalitários mais fechados do mundo. O governo exerce controle absoluto sobre todos os aspectos da vida de seus cidadãos, tornando-se um exemplo extremo de autoritarismo. A liderança do regime totalitário da Coreia do Norte é uma dinastia hereditária. O líder supremo é o chefe de Estado, de governo e do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Atualmente, Kim Jong-un ocupa esse cargo, mas antes dele, houveram dois outros líderes supremos, Kim Il-sung e Kim Jong-il. Uma das peças-chave desse controle é o culto à personalidade do líder supremo, Kim Jong-un. O líder é venerado como uma figura sem falhas. É ensinado que ele é o guia perfeito para a nação. Para assegurar esse culto e suprimir qualquer forma de oposição política ou social, o governo adota medidas severas. Isso inclui um sistema de vigilância constante e punições extremamente rígidas para qualquer um considerado traidor. Outra peça-chave do funcionamento do regime é o isolamento da Coreia do Norte do resto do mundo. Esse isolamento limita o acesso da população a informações e ideias que poderiam desafiar a narrativa do governo. A Coreia do Norte permanece hermeticamente fechada. A população norte-coreana é doutrinada para enxergar o ditador como um líder benevolente que trabalha incansavelmente para o bem do país. Eles são ensinados a acreditar que Kim Jong-un é a única força capaz de proteger a Coreia do Norte de seus inimigos. No entanto, evidências sugerem que a lealdade da população ao regime pode não ser tão sólida quanto o governo gostaria. Alguns estudos apontam para um profundo descontentamento com a situação econômica e a falta de liberdade individual. Várias situações absurdas são vividas diariamente pelos norte-coreanos, onde a população é obrigada a participar de cerimônias de culto à personalidade do líder supremo. A mídia estatal é estritamente controlada pelo governo e só divulga informações que favoreçam o regime. Os cidadãos são constantemente vigiados através de um sistema de câmeras e informantes, e qualquer indivíduo considerado traidor enfrenta punições extremas, incluindo prisão perpétua ou execução. O regime totalitário norte-coreano é sem dúvidas um dos mais repressivos do mundo
impondo um impacto profundamente negativo na vida da população, que vive em um constante clima de medo e repressão. Nos últimos 70 anos, a Coreia do Norte tem sido um dos países mais pobres, sancionados e isolados do planeta. Não exporta muito, e sua economia está basicamente isolada do mundo. No entanto, apesar de décadas de sanções, o regime norte-coreano ainda persiste. A elite desfruta de carros ocidentais de luxo, iates e gadgets, e o país consegue financiar um programa de armas nucleares incrivelmente caro. Mas como isso é possível? Como a economia patética da Coreia do Norte consegue sobreviver ao isolamento completo, financiar seu exército e até importar bens de luxo que não deveria ter acesso? A resposta está no fato de que a economia oficial da Coreia do Norte não é a forma real como o país ganha dinheiro. O que realmente o mantém vivo é um vasto império criminal global criado e gerenciado pelo Estado norte-coreano. Isso inclui atividades como hacking, tráfico de armas, contrabando de drogas e fabricação de dinheiro falso. A Coreia do Norte conseguiu secretamente construir a maior organização criminosa do mundo, que mantém a economia e o regime do país vivos, e ninguém parece capaz de detê-los. Eis como a Coreia do Norte realmente ganha dinheiro. Mas para entender como isso aconteceu, precisamos retroceder um pouco. Após o fim da Guerra da Coreia na década de 1950, a economia norte-coreana foi praticamente destruída e totalmente dependente de seu principal aliado, a União Soviética. Por um tempo, isso não foi um grande problema, pois os soviéticos forneciam dinheiro, tecnologia, armas e tudo mais que era necessário. No entanto, na década de 1970, a economia soviética começou a desacelerar e o apoio à Coreia do Norte secou. Sem a ajuda dos soviéticos, a economia norte-coreana rapidamente começou a declinar. Além disso, perdeu o acesso à tecnologia estrangeira e produtos de que sua indústria e exército dependiam, mas não conseguia produzir por conta própria. Além disso, a moeda norte-coreana tornou-se praticamente sem valor em outros países. Nesse ponto, a Coreia do Norte desesperadamente precisava de dinheiro estrangeiro, e assim, uma organização chamada Sala 39 foi criada. O nome fundador era vago e não descritivo, mas a Sala 39 é uma das organizações mais importantes da Coreia do Norte, pois sua missão é adquirir dinheiro para o Estado fora de suas fronteiras, usando qualquer meio necessário. Como opções normais, como exportações ou turismo, não estavam realmente disponíveis, a única opção restante era o crime. A Sala 39 começou com atividades humildes, como o contrabando de cigarros e álcool isentos de impostos por diplomatas norte-coreanos, mas logo se expandiu muito além disso. Desde a década de 1980, a Coreia do Norte se envolveu na produção e distribuição global de drogas ilegais. Muitos refugiados norte-coreanos descreveram o país como um estado narcotraficante, em que todos os aspectos da operação de drogas são controlados pela família Kim. A Coreia do Norte executa fazendas e laboratórios de ópio onde as drogas são feitas, e USA diplomatas e navios militares para entregá-las em países do mundo todo. Eles também se envolvem em contrabando de armas, tráfico de mercadorias sancionadas, como diamantes de sangue, marfim e chifres de rinoceronte. Além disso, a Coreia do Norte produz dinheiro falso, especialmente notas de $100 dos Estados Unidos, que são consideradas as falsificações mais sofisticadas do mundo. Desde a década de 1990, a Coreia do Norte construiu uma considerável equipe de hackers, que, sob a liderança de Kim Jong-un, passaram de atividades de espionagem para atividades mais lucrativas, como ataques cibernéticos a bancos e empresas, incluindo o notório ataque com ransomware WannaCry. Eles também se envolveram em roubo de Bitcoin e extorsão a empresas farmacêuticas durante a pandemia. Todas essas atividades ilegais são extremamente importantes para a economia norte-coreana, e estimativas sugerem que elas financiam de 25% a 50% do orçamento do país. Isso permite que a Coreia do Norte mantenha um exército significativo e continue com seu programa de armas nucleares, ao mesmo tempo em que fornece dinheiro para a elite e suas compras de bens ocidentais. Você pode estar se perguntando por que essas atividades ilegais da Coreia do Norte não são impedidas,
já que claramente violam o direito internacional e permitem que a Coreia do Norte evite sanções. A razão é que os norte-coreanos envolvidos nessas atividades têm imunidade diplomática e, quando são expulsos, são simplesmente substituídos por outros diplomatas norte-coreanos que continuam fazendo as mesmas coisas. Além disso, os laboratórios e fazendas de drogas estão em território norte-coreano, fora do alcance de outros países. Portanto, a Coreia do Norte não é um país comum e sua economia também não é convencional. Suas atividades ilegais a transformaram de um Estado em uma organização criminosa transnacional, e o surpreendente é que isso funciona para a Coreia do Norte. Suas atividades ilegais impedem a economia de entrar em colapso, permitem que a elite compre produtos ocidentais de luxo e irritam países como os Estados Unidos, e não parece haver muito que alguém possa fazer para impedi-los. Para a Coreia do Norte, é uma situação vantajosa e parece que eles não têm intenção de parar. Mas onde se deu o início dessa ditadura e de todo o seu governo autoritário? Quais as raízes da Coreia do Norte? Para entender isso, precisamos voltar até 1945, quando o mundo via o fim da Segunda Guerra Mundial. A história do país começa nessa mesma data, onde a Grande Coreia foi dividida em dois países diferentes. Esse divisor de águas, que moldou o destino da Península Coreana, marcou o início de duas trajetórias divergentes. A Coreia do Norte, sob o regime de Kim Il-sung, se transformou em um Estado socialista e autoritário, enquanto a Coreia do Sul, liderada por Syngman Rhee, abraçou os princípios de uma democracia liberal. Antes desse momento crítico, a Coreia enfrentou um período de dominação colonial japonesa de 1910 a 1945. A derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial resultou na ocupação da Coreia por forças estrangeiras, com os soviéticos controlando o norte e os americanos controlando o sul. A divisão geográfica e política foi uma consequência direta desse cenário. 3 anos depois, as duas zonas ocupadas foram estabelecidas como estados independentes: a República Popular Democrática da Coreia ao Norte e a República da Coreia ao Sul. Essa divisão formal estabeleceu as bases para o desenrolar da história que veio na sequência. Kim Il-sung, um líder comunista e herói da resistência contra a ocupação japonesa, emergiu como o primeiro líder da Coreia do Norte. Ele estabeleceu um regime autoritário que abraçou a ideologia do Juche, que enfatiza a autodeterminação e a independência da Coreia do Norte. No entanto, a Guerra da Coreia nos anos 50 marcou um ponto de inflexão crítico. A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, desencadeando um conflito que durou 3 anos. O confronto terminou com uma espécie de acordo, mas nunca se chegou a uma paz entre os países de forma definitiva. O resultado foi uma península coreana, dividida por uma zona sem armas, com ambas as Coreias mantendo grandes exércitos e um clima de desconfiança de ambos que continua até hoje. Um fato interessante é que até os dias atuais a Coreia do Norte não enxerga a Coreia do Sul como independente. O governo norte-coreano acredita que a parte sul da Coreia é rebelde e se separou da verdadeira Coreia para se unir ao Ocidente. Kim Il-sung permaneceu no poder até sua morte em 94, quando seu filho, Kim Jong-il, assumiu o controle e continuou o regime autoritário de seu pai. A sucessão desse governo marcou a política da Coreia do Norte. Em 2011, a morte de Kim Jong-il deu origem a uma nova transferência de poder, com seu filho, Kim Jong-un, assumindo a liderança do país. Kim Jong-un manteve o regime totalitário, consolidando ainda mais o controle sobre o país e fechando de vez as portas da sua prisão interna. A partir desse ano, se torna cada vez mais difícil ter acesso e escapar desse país. O controle do governo é tão grande e poderosa sobre a população e fronteiras que pouquíssimas pessoas conseguiram escapar desse regime autoritário em toda a história do país. Fugir da Coreia do Norte é uma das tarefas mais difíceis de todas e que pode custar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família,
mesmo que eles fiquem no país e apenas você fuja, se conseguir. Os números são minúsculos e diminuem drasticamente todos os anos. Com o governo Kim Jong-un, esses números tiveram uma queda extremamente grande, de cerca de mais de 80% em apenas um ano, e só piora a cada dia. Existem vários relatos públicos de pessoas que conseguiram fugir do país e que valem muito a pena assistir. A Coreia do Sul é o refúgio mais procurado pelos norte-coreanos, onde buscam uma vida melhor. Mas esse país, apesar de ser muito melhor e mais livre do que a Coreia do Norte, também enfrenta problemas e questões que colocam a vida do seu povo em risco. Se você quer descobrir mais sobre isso, clica agora em algum desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela final e eu te conto.